Olá, muito boa noite. É uma alegria chegar até você. Chegar até sua casa, até seu ambiente de trabalho, ao celular, à TV, ao laptop, acompanhando aqui o programa Espiritismo para Todos. Já há vários meses estamos com o Espiritismo para Todos nesse formato mais compacto, de até 15 minutos. É um tempinho rápido que você aproveita para refletir sobre os assuntos trazidos por nossos convidados. E hoje tem um assunto interessante, pouco falado. O que você acha das virtudes da cortesia, da delicadeza, da gentileza? São ingredientes essenciais para a harmonia dos relacionamentos, dentro e fora de casa. Pois é, este é o assunto de hoje. Imagine você, quem vai nos trazer isso é a palestrante Sônia Monteiro Pavanelli, da cidade de Jaboticabal. Uma querida amiga dedicada ao trabalho, à função, ao objetivo de divulgar o Espiritismo, estudiosa de Eurípides Barçanufo, está aqui conosco. Ela que se considera uma aluna do professor Eurípides Barçanufo, um ícone da história do Espiritismo no Brasil, da cidade de Sacramento, Minas Gerais, onde ela sempre está acompanhando esse trabalho da educação do ilustre personagem histórico espírita. Pois é, a Sônia vai nos falar sobre isso. Delicadeza, gentileza, cortesia. Como dissemos, ingredientes essenciais para um relacionamento saudável. Vamos ouvir a Sônia. Bem-vinda, Sônia. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Hoje no TV Espiritismo para Todos, nós vamos falar de uma coisinha que anda bastante em falta na nossa sociedade, que são as gentilezas, as delicadezas. E é uma reflexão para a gente pensar o quanto nós estamos dando da nossa cota de colaboração para que a delicadeza e a gentileza se faça nos ambientes onde nós estamos, principalmente no ambiente do planeta Terra. Como todos nós sabemos, nós compomos a psicosfera do nosso planeta. Muitas vezes nos queixamos, né? Nossa, mas esse mundo está perdido, sem nos darmos conta de que nós somos co-criadores da psicosfera, ou seja, da expressão do pensamento que caracteriza o nosso amado planeta Terra. E essa delicadeza, essa gentileza, ela começa dentro do lar. Na verdade, ela começa dentro da gente. E quem percebe melhor são aqueles que convivem conosco dentro do nosso lar. Então, eu vou utilizar uma mensagem do nosso querido André Luiz, pela psicografia de Chico, no livro Sinal Verde. É a lição número 8, que se chama Ambiente Caseiro. Então diz assim: a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Então, é muito importante a gente já começar a perceber que André Luiz diz que esse ambiente ele não está pronto no que se refere à delicadeza, à gentileza, mas onde a união e o companheirismo se desenvolvem. E ele diz uma frase a seguir, uma frase que eu gosto muito e que me faz refletir bastante. Ele diz assim: a paisagem social da Terra se transformaria imediatamente para melhor se todos nós, quando na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa, pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Então, é uma lição, não é? Que a gente precisa prestar atenção o quanto de cortesia a gente utiliza dentro do nosso lar. E eu faço a pergunta: é bom conviver com você? É agradável estar na sua companhia? E aqui, gente, eu não estou falando da gente ter que ficar adulando, ter que ficar, paparicando, não é disso. Em que pese o fato de que se você ama, você paparica, né? A gente tem demonstrações de delicadeza que usualmente a sociedade chama de paparico, né? Mas se o outro gosta de um café e eu levanto mais cedo, por que não fazer um café?
Se o outro não gosta de música alta, por que não baixar o som da música que eu ouço? Ainda mais hoje em dia com os fones de ouvido, né? Tão mais fácil. Se o outro não gosta que a gente fique o tempo inteiro com fone de ouvido, por que não tirar enquanto estamos na presença do outro? São delicadezas, gente, são gentilezas, né? Que vão, olha, são coisas tão simples às vezes, que vão transformando a psicosfera, a expressão do pensamento, as vibrações do sentimento, do ambiente do nosso lar. E é na unidade da família, seja ela de que composição for, na unidade do lar, que se expande a vibração para compor a unidade planeta. A unidade país, né? Então vamos começar. A unidade espírito, a unidade lar, a unidade rua, né, ambiente, vizinhança, a unidade cidade, a unidade estado, no caso do nosso querido Brasil, a unidade país, que é o nosso amado Brasil, a unidade planeta. Então é preciso que a gente assuma a responsabilidade, sem que isso seja um peso, de que devemos compor com o melhor que a gente puder oferecer, os ambientes onde transitamos. E aí ele continua, ele vai dando as dicas, né, o André Luiz, ele diz assim, respeite a higiene, mas não transfigure a limpeza em assunto de obsessão. Quantas queixas às vezes a gente ouve, né, das pessoas quererem conviver no lar de uma forma mais harmônica, e a pessoa que é responsável pela limpeza fala, sai daqui, acabei de limpar, ai não pisa, ai não anda, ai não sei o quê, né? Então a gente precisa, esses dias até vi, eu comecei a rir porque eu lembrei de uma cena que eu vi num desses memes de Facebook, o rapaz fala assim, como minha mulher gostaria que eu andasse quando ela limpa a casa. Então ele vai pulando do parapeito da janela para a porta, da porta para o parapeito da janela, e ele vai do parapeito da janela para um móvel para não pisar no chão. Então é uma brincadeira, né? Mas retrata bem a angústia, às vezes, de estar em casa, não desejar estar em casa, porque é criticado, enxotado, exigido muito daquele ser, né? Então, às vezes a gente é o veículo disso, né? Enfeite o seu lar com os recursos da gentileza e do bom humor. Não é deboche, não é desqualificação do que é importante para o outro, né? Com o uso jocoso de palavras, né? Não é disso que André Luiz está falando. É o bom humor, a sutileza, são as colocações mais carinhosas em relação ao que o outro fala, é validar o que o outro diz, né? Eu tenho vários exemplos, né? Eu lembro de uma vez que eu fiz uma crítica a uma pessoa que tinha falado uma palavra de uma forma errada e a pessoa tinha colocado mais S's do que era necessário. Eu estava aborrecida, não lembro o porquê, mas eu estava bem aborrecida com isso. Eu lembro do meu marido falar assim, é para ter um S, lembrei, era certeza, a pessoa escreveu com S, certeza. Eu falei, que absurdo, olha só, escreveu com S. Meu marido falou assim, não, é que é o S, é para ter muita certeza do que tá fazendo. E aí eu acabei rindo, né? Saí daquela vibração, uma coisa simples, gente, boba, era uma irritaçãozinha assim, ai, que absurdo, né? Mas ali o meu marido, com o humor, colocou uma pitada de suavidade na situação. E às vezes a gente pode fazer isso, né? Ninguém tá falando, gente, aqui eu não tô, né, defendendo a mentira, a desfaçatez de forma alguma, mas é o humor que suaviza, que acolhe o que o outro tá falando, que valida, olha, tá dizendo, realmente você tem valor, mas vamos levar de forma mais suave, não é? Colabore no trabalho caseiro tanto quanto possível. Isso é muito importante, porque muitas vezes aquela que limpa o chão e reage é porque faz tudo sozinha. Então, o quanto da sua colaboração, de parceria, gente, o lar é uma coletividade,
né? Eu fico, eu acho difícil encontrar uma dona de casa que já não tenha dito a frase, né? Eu não moro num hotel, eu moro numa coletividade, as pessoas precisam achar um jeito de ajudar. Então, gente, isso faz parte do equilíbrio da harmonia do lar, a nossa colaboração. Por que é só um que tem que fazer? Normalmente é a mulher, né? Às vezes já existem, graças a Deus, aqueles filhos, aqueles homens, maridos também, né? Os homens, maridos que eu quero dizer, e os filhos, né? Meninas e meninos que colaboram, né? Porque assim foram ensinados. E é muito bom, porque não sobrecarrega a figura feminina do lar, né? E ela, com certeza, essa figura vai ficar mais feliz e vai ser muito melhor de conviver com ela, né? Aí ele continua: sem organização de horário e previsão de tarefas, é impossível conservar a ordem e a tranquilidade dentro de casa. Isso é muito sério. Não é a disciplina rigorosa que tira a maleabilidade, que tira o sorriso, que tira... Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de organização. Gente, a gente sabe que um ambiente organizado é muito melhor de viver. É muito melhor de conviver, de se relacionar com o outro quando as coisas estão organizadas, é ou não é? E a gente precisa parar para pensar que tudo aquilo que a gente exterioriza é fruto do nosso pensamento, de como está a organização íntima do nosso pensamento. O espírito, ele é o ser inteligente da criação, né, gente? Então, ele se expressa, um dos atributos do espírito é a inteligência, é o pensamento, né? Então, a gente precisa vigiar a qualidade do nosso pensamento, porque se tá tudo muito bagunçado ao redor, é porque dentro tá tudo muito bagunçado também. Eu lembro de uma dica que eu recebi uma vez de uma psicoterapeuta, eu estava fazendo terapia com ela, e eu estava assim muito transtornada, né, alterada, os pensamentos muito bagunçados, e ela disse para mim: Sônia, arrume uma gaveta. Eu falei: não, vou arrumar logo o guarda-roupa. Ela falou: não, comece com o pequeno. Arrume uma gaveta, escolha uma gaveta pequena e arrume. E depois você me conta a sensação que você teve. Gente, foi extraordinário arrumar a gaveta, porque organizou o meu pensamento naquele momento. Eu vi aquela gaveta bagunçada, tirei tudo, coloquei as coisas no lugar, joguei fora o que tinha que era uma gavetinha deste tamanho, joguei fora o que tinha que jogar. Quando eu terminei, a sensação de capacidade de realização, capacidade de organização, capacidade de realizar início, meio e fim das coisas, me deu uma sensação extremamente agradável. Então, assim, a questão da organização, de horário, de previsão de tarefas, ninguém sofre quando cada um faz a sua parte no momento que deve fazer. E ele continua: recorde que você precisa tanto de seus parentes quanto seus parentes precisam de você. É a questão de viver em sociedade, né? A família é um resumo, é uma reprodução da sociedade inteira, né? E se a gente não é delicado, não é bom para quem está perto, gente, como é que a gente vai ser bom? Como é que a gente vai conviver bem com quem está longe? Aí alguém pode falar assim: ah, mas é muito mais fácil com quem está longe. Até ter que conviver, gente. Porque se a gente tiver que se relacionar com quem está longe e ele souber que a gente é como a gente é, sem um pingo de delicadeza, não vai durar muito também não, né? E ele finaliza com a frase assim: os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Volta lá ao início quando eu falei: se o outro não gosta de música alta e eu gosto, que eu ouça música alta quando ele não estiver. É uma delicadeza. É um pequeno sacrifício para uma base familiar feliz, não é? Então, assim, o que é que eu posso? Vou voltar à pergunta que eu fiz. Será que é legal, é gostoso conviver com você? E se não é, o que é que eu posso? O que é que você pode realizar para que seja melhor conviver com você? Para que o ambiente onde você está, que é resultado do que você pensa, sente e faz, seja melhor. Esse é o meu recado. Um beijo para vocês, uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Sônia, como você foi feliz na sua abordagem. Magnífica, objetiva, com exemplos
e nos conclamando a essa postura muitas vezes esquecida. Você fez bem de trazer um assunto assim, leve, suave, quase inabordado, e você traz com toda a sua delicadeza, com toda a sua firmeza. Muito obrigado, Sônia, por nos premiar com esta reflexão valorosa. Você gostou, telespectador? O que achou disso? Dá para espalhar esse conteúdo para outros amigos, não é mesmo? Serão formas de incentivarmos essa postura moral que faz melhorar os nossos relacionamentos. Muito obrigado pela sua audiência, por estar conosco e compartilhe os conteúdos. Nós te aguardamos na próxima semana com mais uma edição do Espiritismo para Todos. Até lá, muito boa noite, muito obrigado.